Aqui caminhando para ver o jogo do São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi. São Paulo, você, meu amor! Olê, 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 olê! Olê, olê, olê! Olê, olê, olê! Olê, olê, olê! Olê, 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 olê! E o São Paulo! Mundial! Sem Mundial! Sem Mundial! Ontem eu fui ao Morumbi, São Paulo perdeu do Palmeiras de 1-0 e foi pouco. Primeiro tempo, até os 20 minutos, já era para o Palmeiras ter aberto uns 3-0. O São Paulo demonstrou muita fraqueza, não jogou nada. E a única coisa de bom que o São Paulo tem hoje é a torcida. Uma torcida apaixonada, uma torcida guerreira, uma torcida que comparece, né? E curioso é que a torcida do São Paulo hoje, ela é praticamente 50-50. Tem muitas mulheres e muitos homens no jogo, né? Eu, quando comecei a ver futebol no estádio, foi em 1978. Foi um jogo São Paulo e Grêmio. No São Paulo ainda jogava Mirandinha, Dario Pereira. E naquela época só homem ia ao estádio. O estádio era um reduto só de homem. Hoje não. Isso tem um lado bom que eu acho legal, porque tem muitas meninas, muitas mulheres, muitos casais, até mulheres sozinhas mesmo vão ao jogo, né? É pena que o São Paulo não sabe valorizar a torcida, né? Um jogo que nem o de ontem, 9 horas da noite no sábado, esse era um jogo para 4 horas da tarde, teria mais de 60 mil pessoas. E ontem foi 55 mil pessoas. Né? Mas é também por conta de hoje da televisão, desses streaming, retalharam tudo, você não sabe onde vai passar o jogo, um jogo passa não sei aonde, outro passa não sei aonde. É o capitalismo, né? Então, vou falar do jogo. O São Paulo foi mal, né? E o Palmeiras não precisou de muito esforço. Mas para mim, que vejo futebol desde 1970, para vocês terem uma ideia, eu vi a Copa do Mundo ao vivo em 1970. Então eu vi o Pelé jogar ao vivo pela TV, vi o Rivelino jogar ao vivo e vi o Rivelino jogar no campo. Eu vi o Tostão jogar. Então, para mim, é difícil você ver, por exemplo, camisa 10 do São Paulo em 70, era o Gerson, canhotinha de ouro, foi campeão do mundo em 70. Na minha opinião, o maior lançador de bola de todos os tempos do futebol mundial. Ele não errava lançamento de 50 metros, né? Ele passava o jogo todo sem errar um passe. Não era passe de 1 metro, não. Uma visão de jogo extraordinária. Era o nosso 10 em 1970. Hoje eu tenho que conviver com 10. O Luciano, tem até bandeirão do Luciano. O Luciano não acerta um passe de 10 metros. Né? Depois o Gerson saiu do São Paulo. O outro 10 que eu presenciei foi Pedro Rocha. Dom Pedrito, Vigílio Rocha. O maior meia da história do Uruguai. Grande jogador, jogadoraço. Pedro Rocha. Então, para você ver como caiu a qualidade dos jogadores de futebol. Hoje o Brasil não tem um meia, a seleção brasileira não tem um meia, como teve o Zenon, por exemplo. Quem foi o Zenon? O Zenon jogou no Guarani e jogou no Corinthians. Ele jogou 6 jogos pela seleção brasileira só, o Zenon. Batia a falta como ninguém, uma maestria. Só no ângulo ele chutava. O Zenon. Hoje o Brasil não tem um meia igual o Zenon. O Zenon... Por que o Zenon não jogou na seleção? Porque tinha Zico, tinha Rivelino, tinha Jorge Mendonça. Então tinha muitos jogadores. Então eu vejo hoje os palmeirenses aí dizendo, meu amigo Maciel, porque o Palmeiras é extra classe. O Palmeiras tem esse Flaco Lopes que vai para Copa, jogador argentino. O Flaco Lopes não amarra a chuteira do Crespo, quando o Crespo jogava. Não amarra a chuteira do Batistuta, centroavante.
Mas hoje ele é considerado um extra classe, né? Hoje você vê um jogo do futebol, Campeonato Brasileiro todinho, você vê 10, 15 gols de falta. Antigamente um time só fazia 15 gols de falta. Hoje o campeonato inteiro tem 15 gols de falta. Eles não são incapazes de bater uma falta direto pro gol. Não tem batedor de falta. Quem é o batedor de falta hoje no Brasil? Antes tinha Marcelinho, cada time tinha um, Rogério Ceni, o Assunção, sem contar os do passado, Nelinho, Éder, Rivelino, era um monte de batedores, Zenon, Ailton Lira, de cá. Então era muito jogador bom. Hoje os jogadores ganham muito dinheiro, né, e não jogam nada, infelizmente é isso. Você vai ver na Copa do Mundo se vai ter um grande destaque. E eu, por exemplo, eu sofro bastante porque eu vi o passado. A pessoa fala assim, você é saudosista. Não é questão de ser saudosista. É questão de qualidade. É questão de qualidade, você observar a qualidade. Vamos falar um pouquinho de música. Música sertaneja, por exemplo. Antigamente você tinha Pena Branca e Chavantinho, Tunique e Tinoco, Milionário e Zé Rico, Rolando Bodrim, né? Tinha qualidade na música sertaneja. Hoje que você tem o sertanejo universitário. Sertanejo universitário eu não consigo ouvir. Isso pra mim nem é música. Isso aí é a trilha sonora do agro. Vamos voltar pro futebol que é melhor. O São Paulo de 10, que eu, na minha longa carreira de torcedor, eu vi o São Paulo de 10 de Gerson Canhotinha de Ouro, 10 Pedro Virgílio Rocha, 10 Pita, 10 Raí, né? 10 Raí, mano. Agora eu tô vendo o Luciano. Centroavante, tô vendo o Caleri. Ele é esforçado, ele até cabeceia bem, mas não se compara com o Careca, não se compara com o Luiz Fabiano, não se compara com o Serginho Chulapa, não se compara com o França, entendeu? É muita diferença técnica. Então hoje o futebol, infelizmente, ele está muito rico em recursos financeiros, mas pobre de técnica, muita pobreza, né? E eu que gosto do futebol, quanto tempo faz que eu não vejo um meia dominar a bola e olhar tal, porque o futebol hoje é muito físico. É muito físico, mas a gente quer ver técnica, né? A gente quer ver técnica. Um jogador como Zidane, adoro ver o Zidane quando ele jogava. Técnico, muito bom, cracaço. Por exemplo, um jogador, hoje o Brasil não tem um meia igual o Alex, que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro, grande jogador, jogou na Turquia, grande jogador, ele nunca disputou uma Copa do Mundo, o Alex. Hoje ele seria titular absoluto da seleção. Não tem um jogador para bater uma falta direito, não vê, infelizmente. Driblador, você não tem, o jogador chega que nem ontem eu vi o São Paulo não ia na linha de fundo. O cara não vai na linha de fundo, ele cruza a intermediária para aquela zaga do Palmeiras alta, aquele goleirão de 2 metros. Como é que vai fazer gol ali? Tem que entrar por baixo, mas o São Paulo não tem técnica para entrar por baixo. Não tem jogador. O melhorzinho do São Paulo hoje é o Marcos Antônio. E é um jogador que sabe fazer um lançamento, tudo. Mas ele nunca fez um gol no São Paulo, porque ele não sabe concluir no gol. Não sabe concluir. Ele é bom para armar, ele segura ali o meio de campo, ele tem visão de jogo, mas ele não consegue chutar uma bola. O Falcão, por exemplo, o Falcão fazia tudo. Ele era um volante, o Falcão. Ele jogava pra caramba. Entendeu? É muito diferente hoje o futebol. Agora o Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras vendeu o Endrick e vendeu o Estevão. É até um bom jogador o Estevão, o Endrick também. E ganhou quase 1 bilhão na transferência. Olha a competência do Palmeiras. O São Paulo vendeu ano passado, o William Gomes pro Porto, por 9 milhões de euros, em 2025, no começo do ano passado. O Casares, que aliás o Casares devia ser candidato a deputado federal pelo PL, né? Porque ele reúne todas as condições de um candidato do PL, né? É picareta, eu não posso dizer que ele é corrupto porque ele ainda não foi julgado, mas tudo leva a crer que é, né? Tudo leva a crer que é, só que ele não estamos no lavajatismo de você condenar sem antes a pessoa ser julgada. Mas ele reúne todas as condições.
para ser um candidato pelo PL, né? É do São Paulo, da elite, né? Conservador, branco, todas as condições de um candidato do PL, né? Picareta. Então, ontem ele vendeu ano passado o William Gomes por 9 milhões de euros para o Porto. Sabe quanto que o William Gomes está valendo agora? O Porto recusou 70 milhões de euros por ele. 7 vezes mais que o São Paulo vendeu. E recusou o Porto. Quer dizer, olha a diferença. O Palmeiras não ia vender um jogador como o William Gomes pelo preço que vendeu. E ontem a gente não tinha um jogador da característica do William Gomes, que vai para cima, que dribla, que chuta da entrada da área. Não tinha. A gente tem que ver com quem? Com o Ferreirinha. Ferreirinha tropeça na bola. Ontem o jogador lá do São Paulo, André Silva, ele foi dominar uma bola no meio de campo, que o goleiro chutou alto, ele foi dominar, ele dominou de canela, a bola bateu na canela dele e foi quase na grande área do São Paulo de volta. Um jogador profissional dominar uma bola de canela. E você vê hoje, você vê. Infelizmente é isso. Mas parabéns para a torcida do São Paulo, né? Torcida presente, torcida que comparece, né? E eu vim aqui hoje, ó, com essa camisa aqui, ó, de 1992, do time de Tele Santana. Aquele que era time. Só dizendo que o Palmeiras não tem mundial, né? A única coisa de bom ontem foi que a torcida gritou: sem mundial, sem mundial. Palmeiras não tem mundial, né? 51 é pinga. Esse torneio que o Palmeiras ganhou aí, de 1951, que ele disse que é campeão mundial, o São Paulo ganhou acho que uns 3 desse torneio aí, daquela época do pós-guerra, que a Europa estava caída, né? Em 1951, a guerra acabou em 45. Os times da Europa estavam tudo se reconstruindo, né? Nem tinha time na Europa naquela época. Estava se reconstruindo. Aí o Palmeiras falou: eu sou campeão mundial. O Palmeiras tem que ganhar um campeonato mundial de verdade, né? Porque se eu dou testemunho de mim mesmo, de que vale o testemunho de mim mesmo? As pessoas é que tem que dar o testemunho de mim, não eu, né? E o Palmeiras, só ele fala que ele é campeão mundial. Mas parabéns pro Palmeiras. Bem administrado, parabéns pra Leila, que sabe administrar o time, sabe vender jogador. Não doa jogador igual a diretoria do São Paulo, né? Então tem que dar os parabéns pro Palmeiras, sim, né? Só que não é aquele timaço, extra classe aí, que nem o meu amigo Marcel fala. Um abraço para todo mundo. E eu sigo aqui o canal Sou Tricolor, do Gabriel, um menino que sabe, apresenta as notícias do São Paulo, muito bom, no YouTube. E no Felipe, meu sobrinho Felipe, que narra jogo no 3 zagueiros, né? 3 zagueiros que ele narra jogo lá. Muito bem, parabéns pro Felipe. Porque eu sou do tempo... Hoje eu vejo narração, né? Na minha época eu ouvia, né? Ouvia no radinho o jogo. Eu comprei muito radinho de pilha para ficar ouvindo o jogo. Osmar Santos. Eu gostava de ouvir Osmar Santos e gostava de ouvir José Silvério. E gostava de ouvir depois do jogo o Rádio Camanducaia, show de rádio do San Girardi, né? E tinha os personagens lá do São Paulo, que eram o Ricasso, do Palmeiras, o italiano, e era muito engraçado o show de rádio, né? Bons tempos, aquele que a gente ficava ouvindo o jogo, e aí a gente ficava desenhando na cabeça como é que era o ataque, né? Tinha um colega meu que me narrava o São Paulo fez o gol assim, ele nem tinha visto o gol, mas ele só de ouvir, ele falava como é que tinha sido. Bons tempos. Tchau, gente, um abraço. É isso. Vamos, São Paulo! Tchau.